Glórias a Deus. Eu cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor. Oramos ao nosso Deus nesta noite para que Ele venha derramar chuvas de bênção e de graça sobre nossas vidas. Senhor meu Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Ti, ó Deus, nessa noite, nessa tão sublime, Senhor meu Deus, e graça Tua que nós recebemos neste lugar, nesta noite, venha, Senhor meu Deus, abençoá-lo, Senhor meu Deus, todos quantos aqueles, ó Deus, que adentraram neste templo nesta noite, para receber uma bênção, para receber uma libertação, para receber uma cura, para receber, ó Deus, algo em vossas vidas. Deus, neste momento também eu sei, meu Pai, que a Tua palavra já é santa e ungida, mas eu quero Te apresentar o Teu servo nesta noite, que será, Senhor meu Deus, como um martelo que desmenhuça a penha, Senhor, um atalaia Teu, meu Deus, para que enviar, Senhor, como boca de Deus para nós nesta noite. Usa, Senhor, o Teu servo, como Senhor, como sempre tens usado em suas mãos, em nome de Jesus, abençoa, Deus, é o que eu Te agradeço e Te peço, em nome de Jesus. Cumprimentamos, irmãos, com a paz do Senhor. Damos graças a Deus por estarmos uma vez mais na sua casa, na sua presença, e desta feita com esse compromisso, que considero bastante elevado, me sinto muito pequeno para isso. Todavia, sabemos que Deus trabalha das suas formas, das suas maneiras, e como é bom quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, para que Ele faça de nós o instrumento que Ele quer fazer. Vamos abrir a Bíblia, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42, uma palavra bem conhecida, até é a primeira vez que nós ministramos sobre essa palavra, mas os irmãos conhecem muito bem o trabalhar de Deus que veio ao meu coração, veio nessa mensagem. Enquanto os irmãos encontram Lucas 10, do 38 ao 42, agradeço o pastor Roberto, por nos dar essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, pastor Oswaldo, que nos formulou aí esse desafio, obrigado. Também louvo a Deus pela vida do pastor Adriano, no qual chamei 2 vezes evangelista, peço minhas escusas. Pastor, é uma bênção de Deus, né? Pastor Pedrinho, nosso querido pastor, conhecido nosso, trabalhamos na tesouraria junto, né? E foi uma bênção. Evangelista Pedro, que é um tesouro nosso, escondido lá em Próspera, e de lá ele não saia até quando Jesus querer. Aos amados de Próspera, Deus abençoe cada um de vocês, jovens, adolescentes, crianças, irmãos e irmãs. E aos amados aqui da sede, os que estão visitando, Deus abençoe vocês. E a palavra que vamos ler é Lucas 10 e 38. Também louvo a Deus pela vida da irmã Marli, do irmão Otto, pessoas que nos conheceram desde os primeiros passos de fé. Tenho certeza que muitas vezes fui vítima das orações deles. Lá do comecinho, 15 anos de idade, dando um passo para Jesus no Bittencourt, congregação lá em cima do morro, e é de lá que Deus nos levantou, nos deu graça, nos deu sabedoria para servir a Ele na nossa juventude, e agora casado com filho, estamos servindo ainda a Jesus e queremos servi-lo até o fim. Amém, irmãos? Sem mais delongas, e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém, irmãos? Podeis tomar os vossos assentos. Queridos, eu
pedi a Deus uma palavra para trazer aos irmãos essa noite, haja vista que nós não sabemos quem estaria aqui no culto essa noite. Nem eu sabia que eu estaria aqui. Só Deus é que sabia que eu estaria aqui. No entanto, eu pedi a Ele: Senhor, Tu sabes quem vai estar lá naquela noite. Dá-nos uma mensagem que venha ao encontro. Que vem ao encontro, a favor, né? De encontro é contra, ao encontro das almas que vão estar naquele lugar. E orando e pedindo misericórdia a Deus, veio ao coração essa mensagem para falar sobre a boa ou a escolha da melhor parte. Eu até botei um tema, me arrisquei a colocar, escolhendo a melhor parte. Escolhendo a melhor parte. No texto que nós temos lido, nós vimos duas irmãs que têm atitudes diferentes em relação ao mestre. Atitudes diferentes em relação ao mestre. Mas uma delas compreendeu o querer do Senhor. Uma delas conseguiu entender o querer do Senhor. Quando olhamos para Marta, sem perda de tempo, olhamos aquela mulher que era a irmã mais velha que Maria e também era irmã de Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou lá de João 11. Ela recebe Jesus em sua casa. E que coisa boa é quando nós recebemos Jesus em nossa casa. Jesus ficou feliz porque Marta atraiu ele para a sua casa. Eles estavam entrando na aldeia e Jesus agora é convidado por Marta. Ela o recebe em sua casa. Regis Danese cantou muito esse hino, mas ele não se referia a Maria, ele se referia lá ao Zaqueu, dizendo: entra na minha casa, entra na minha vida. E agora nós vimos que Marta recebe Jesus em sua casa. Deixe-me ver quem já recebeu Jesus em sua casa. Quando recebemos Jesus em nossa casa, as coisas lá em casa começam a mudar. Quando recebemos Jesus de verdade, as coisas em casa começam a ter paz, começam a ter vida, começam a ter alegria de verdade. Conseguimos, como diz o salmista: em paz me deitarei e dormirei, porque tu me fazes habitar em segurança. Conseguimos cantar. Você às vezes se pega cantando. O que é isso? É porque Jesus está na tua casa. Ele muda o ambiente no lar. A atmosfera pesada que o adversário tinha colocado no lar começa a sair. E agora uma brisa suave começa a pairar na casa que Jesus está. Marta convidou Jesus e recebeu em sua casa. E ela quis dar o melhor para Jesus. Ela quis oferecer o melhor para Jesus. Ela começou a preparar alguma coisa para oferecer para Jesus. Mas não se atentou, irmãos, ao jeito que Jesus queria. Ela queria fazer para Jesus, mas não do jeito que Jesus queria que ela fizesse, e sim do jeito que ela queria fazer. E ela começa agora ali a ficar toda atarefada, atribulada nos afazeres domésticos. E o mestre está percebendo a correria dela, porque Lucas vai descrever que ela estava assim, com muitas atividades. O Lucas vai dizer no versículo 40, andava em muitos serviços. E Jesus observa aquilo. E a ênfase que o texto dá, irmãos, das atitudes dessa mulher. A primeira atitude, ela estava distraída. Ela estava distraída com muitos serviços. Talvez porque não estava só Jesus, Maria e Marta em casa, como alguém pode pensar. É bem provável que estavam alguns discípulos juntamente com Jesus. E aí Marta começou a se preocupar: e agora, como é que eu vou dar conta?
Talvez ela tinha que preparar alguns pães, algum café, algum chá, eu não sei. Mas ela estava andando de um lado para o outro, preparando alguma coisa. Mas ela não estava na direção que Jesus queria que ela estivesse. E ela estava distraída naquele culto. E o culto estava ali, Jesus no culto. Sabe que o culto que Jesus está, o negócio é diferente, né? Jesus estava no culto, mas ela conseguia estar distraída. Eu pude perceber que nos dias em que vivemos, nós corremos de um lado para o outro com nossas atividades, sejam elas domésticas, profissionais, sociais ou religiosas. Corremos de uma forma direcionada e desenfreada, buscando dar conta dos nossos afazeres e cumprir os nossos deveres. Tudo isso é importante e merece sim a nossa atenção. Todavia não podemos nos esquecer e nos esconder atrás de argumentos e nos distrairmos, irmãos, de nossa vida com Deus. Marta estava assim de tal forma atarefada que andava distraída, não conseguia parar. A pessoa que anda distraída, ela perde o foco. A pessoa que anda distraída, ela perde a noção do perigo, ela perde a sensibilidade. Ela não está ligada, está fora de área, está desconectada. E alguém pode dizer, mas qual é, irmão Daniel, o perigo de estar distraído? Estar desatento. A noção do perigo é preciso entender. A Bíblia fala de diversos exemplos sobre pessoas que estiveram distraídas. Nós podemos começar lá do princípio, a distração de Eva. Esqueceu das palavras do Senhor, que o Senhor disse, olha, nessa árvore, nesse fruto tu não toca. Ela se distraiu com os encantos da serpente. Porque a serpente ainda está por aí, irmãos. Ainda está por aí tentando os seus encantos. E quando Eva se distrai com os encantos da serpente, ela peca contra o Senhor. Nós podemos observar também que quando Israel estava de vitória em vitória, quando estava adentrando a terra prometida, teve um rapaz chamado Acã que se distraiu num determinado momento. A ordem do Senhor era não mexer nada do que era do inimigo. Olha o perigo, igreja, mexer em alguma coisa que é do inimigo, é perigoso, é preciso tomar cuidado. E o Acã acabou mexendo em alguma coisa que era do inimigo. Uma capa babilônica, uma cunha de ouro, alguns ciclos de prata, eram 200 ciclos. Deus não queria que ele fizesse assim. E essa distração de Acã trouxe para ele a morte. Traz problema a nossa distração. Eu posso contemplar também a distração de Davi. Diz a Bíblia que ele estava no seu palácio real enquanto o povo estava guerreando, o seu exército estava lá batalhando. Davi estava distraído no seu palácio. Essa distração é perigosa porque quando Davi está sem nada o que fazer, ele olha para baixo. E é um perigo quando começamos a olhar para baixo. A Bíblia nos ensina a olhar para cima. A Bíblia nos ensina a buscar o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia nos ensina a olhar para cima. Pensai nas coisas que são de cima, porque as da terra são passageiras, mas as de cima são eternas. E ele olha para baixo, distraído, e acaba deixando no seu coração o que atrapalhou o seu reinado e a sua vida. Lembro-me também de Maria e José, no momento de distração, quando foram à festa da Páscoa. Porque festa também pode trazer distração. Festa também pode trazer desatenção. E eles estão indo embora, e de quem eles esqueceram? Esqueceram-se de Jesus. A distração nos faz esquecer de Jesus. A distração nos faz entristecer a Deus. A distração nos tira os melhores momentos que temos com Deus. Imagina aquele momento que Jesus olha para Pedro, e Pedro olha para Jesus, e Jesus andando por cima d'água. Pedro olha para Jesus e diz, que coisa linda que o mestre está fazendo. Que experiência gloriosa, mestre, é tu mesmo, deixa eu ir contigo.
Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, vem. Quando Pedro está com seus olhos fitos, quando Pedro está observando Jesus, ele vai dando passo tranquilamente, ele vai dando passos firmes em cima da água, vai tendo aquela experiência gloriosa, é glória a Deus, é aleluia, é maravilha, mas no momento em que ele se distraiu, começou a afundar. A distração nos afunda. A distração tira o brilho que nós temos de Deus na nossa vida. A distração obstaculiza o poder de Deus na nossa vida. A distração nos afasta de Deus. Mas a atenção em Jesus nos faz ser firmes e vitoriosos. Jesus estava ali, mas Marta estava distraída. Jesus estava ali, mas Marta não estava. Fitando os olhos nele, ouvindo as palavras dele, prestando culto a ele. O que a Bíblia recomenda acerca da distração? A Bíblia nos ensina, e essa palavra é dita muitas vezes: vigiai. Vigiai. É preciso estar vigiando, é preciso entender de onde o adversário está vindo. Naum capítulo 2, o destruidor subiu contra ti. Vigia, guarda a tua fortaleza. Vigia, onde ele está vindo, ele está à espreita. E é nesse momento de distração que ele ataca. Você já assistiu, já deve ter assistido aqueles documentários da savana africana. Então você percebe que o predador tem êxito quando a presa está distraída, quando a presa está meio que levando-se ao léu. É nesse momento que o predador ataca. Você não pode ser presa fácil. Você tem que resistir. Mas como é que eu faço, irmão Daniel? Você se sujeita a Deus e você resiste o diabo e ele fugirá de vós. É isso que Pedro nos orienta. Pedro também nos orienta a sermos sóbrios. A pessoa sóbria é uma pessoa equilibrada. A pessoa sóbria é uma pessoa que está firme. Nós precisamos estar firmes. Paulo também diz isso: estáis pois firmes. Ele fala cingindo os vossos lombos com a verdade. Ele fala ali da armadura de Deus em Efésios 6. A sobriedade não nos deixa andar cambaleando como um ébrio, quanto mais. A sobriedade nos faz estar bem na presença de Deus, seguindo a instrução lá do escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 3, olhando para Jesus. Ele continua a sua caminhada, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não é possível termos êxito. Há um interesse do meu e do teu adversário na nossa distração. Há um interesse do meu e do teu adversário na nossa desatenção. Podemos ainda ver no versículo 40 que Marta, ela interrompe o culto. Porque quem está distraído não consegue entrar na dimensão do Espírito. Quando se fala em céu, como foi falado aqui esta noite, ele não consegue sair daqui. Ele não consegue tirar os olhos daqui. Então Marta estava interrompendo o culto. Mestre, imagine Jesus pregando ali, ensinando alguns minutos. Marta para lá e para cá, e daqui a pouco para o culto. Mestre, a minha irmã está aí. Está aí, ouvindo, eu sei, é importante, mas eu estou aqui, suando. Não te importas, mestre, que ela venha me ajudar, porque tem aí um grupo contigo, olha, não é fácil ficar sozinha. Interrompe o culto. Ele enxerga pelos olhos carnais, naturais. E Jesus estava esperando que ela enxergasse pelos olhos espirituais. Jesus estava esperando que Marta entendesse a importância dele na sua casa, a grandeza, a beleza, aleluia, a presença de Jesus naquele lugar. Enquanto Marta queria oferecer alguma coisa para Jesus, Jesus diz: não, é eu que quero oferecer alguma coisa para ti.
Enquanto tu quer oferecer para mim alguma comida, Marta, eu é que quero te oferecer o pão da vida, por favor. Enquanto Marta queria, quem sabe, oferecer copo de água, alguma coisa, não, Marta, eu é que quero te dar água da vida. Eu quero te tirar dessa dimensão natural, Marta, e te levar para um ambiente mais espiritual, uma dimensão do Espírito. Mas a distração às vezes atrapalha. Diz ainda a Bíblia, e eu posso ver, no versículo 41, que quem fala aqui, o escritor Lucas, ele cita o que Jesus disse a respeito de Marta. Não é nem o escritor. Quando você olha antes, o escritor diz, e tinha uma irmã chamada Maria, sentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída. Foi Lucas que disse isso. Agora, quando você desce e vê que ela estava ansiosa e afadigada, aí foi Jesus que disse. Então Jesus estava observando muito bem as atitudes de Marta. Como observa nessa noite muito bem a minha e as suas atitudes. O meu e o seu culto. O meu e o seu glória a Deus. A minha e a sua adoração. O meu e o teu sentimento. E eu quero te dizer que Ele está aqui. E eu quero te dizer que eu pedi para Ele uma palavra para falar contigo. Porque eu sei que basta uma palavra do Mestre aqui nessa noite para a sua vida mudar. Lá estava ela, impaciente, agoniada, atribulada, preocupada, agitada. Até é compreensível, queria servir. E é bom ter crente que quer servir. É gostoso. Mas Jesus se agrada do crente que quer servir, mas não do jeito que o crente quer, mas do jeito que ele quer. Jesus, eis aqui teu servo. Quando você se coloca na posição de servo, é porque eu e você temos um Senhor. E se temos um Senhor, Senhor é para ser obedecido à vontade do Senhor e não do servo. E Marta estava agora ali toda ansiosa, toda fadigada. E eu pude anotar que Jesus não queria que Marta fizesse a vontade dela, mas a vontade dele. E eu acho interessante esse jeito de Jesus ver as coisas. É sempre um jeito diferente. Jesus dá valor a pessoas que nós não daríamos valor. Jesus se interessa por pessoas que nós não nos interessaríamos. Jesus dá uma atenção especial por pessoas que não tinham nada para dar para Ele. Pessoas que não tinham nada a oferecer. Sequer uma coleta, uma oferta. Jesus olha para elas, ama elas, senta com elas. Ele andava até mesmo em lugares que os fariseus discriminavam ele. Como pode? No meio de pecadores. Eles não entendiam isso. É que a santidade de Jesus, quando chega no nosso pecado, o pecado se dissipa. É que a luz de Jesus, quando brilha na nossa vida, as trevas vão embora. É que a força de Jesus, quando se depara com a nossa fraqueza, nós nos tornamos fortes. E aí Paulo vem e diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso não é compreensível por olhos humanos, por mente humana. Mas quem usa as lentes do Espírito enxerga isso. É que é preciso entender o que Isaías escreve no capítulo 55, quando ele diz que os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. E assim como o céu está elevado acima da terra, assim são os meus pensamentos em relação aos vossos pensamentos. Vivemos em dias em que as pessoas andam ansiosas por problemas familiares, pressão no trabalho, cobranças sociais, instabilidade econômico-financeira, violência, catástrofe, enfim. Esses são alguns dos principais motivos do aumento da ansiedade na nossa era pós-moderna. Para você que está ansioso nesta noite, a palavra do Senhor que me veio ao coração e eu escrevi foi Filipenses 4:6. Não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo, eu grifei, em tudo, conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e ação de graça.
Jesus tem ouvido a sua voz? Será que diariamente Ele tem ouvido a sua voz? Será que Ele está ouvindo as suas orações, as suas súplicas? Será que você tem sido agradecido a Deus? Ou só ficamos naquelas duas irmãs, me dá, me dá, me dá? Esquecemos de agradecer o Mestre por todos os benefícios diferentes. Ele diz: o que farei, o que darei eu ao Senhor? Por todos os benefícios que Ele me tem feito. Você tem louvado a Deus? Você tem agradecido a Deus? Mas é desse jeito que a pessoa ansiosa fica. Ela não consegue enxergar ao seu redor bem nenhum. Ela não consegue ver bem algum. Para ela é momento de tribulação, de correria, de agitação e de cansaço e fadiga. Para ela o melhor seria fugir. Como diz o meu pai, agarrar o mato. Como dizia um pastor, se enfiar numa soca de uma bananeira. Mas Jesus não quer isso para a tua vida, não. Jesus quer que você pegue essa sua ansiedade assim, ó. Coloque na sua mão, assim, ó, pega a sua ansiedade e lança nos pés dele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O salmista, no Salmo 37, no versículo 5, ele nos ensina a entregar o nosso caminho ao Senhor. Quem sabe você tem trilhado caminhos de ansiedades, caminhos de cansaço, caminhos de fadiga, mas o Senhor diz: entrega o teu caminho a Ele, ao Senhor, e Ele tudo fará. O mesmo salmista, quando vai se referir a um desejo do seu coração, ele diz assim: olha, deleita-te também nele, e Ele concederá o desejo do teu coração. Mas qual é o tamanho dessa tua entrega? Para o seu cansaço de vida, Jesus te diz assim: ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Está difícil, mas vinde a mim, porque eu quero aliviar. Eita Deus prazeroso em aliviar a dor, o fardo da humanidade. Eita Deus misericordioso para descer do seu trono de glória, se interessar por mim, por você, olhar para mim, para você em específico. Jesus não olha assim generalizando. Ele sabe que o meu nome é Daniel da Silva Rocha. Ele sabe o número do meu CPF, da minha RG. Ele sabe das minhas impressões digitais, do meu caminhar. Conhece a minha vida, dos problemas que enfrentamos. Ele sabe tudo. Como é bom servir um Deus assim. Enquanto tem uma linha da filosofia, do entendimento humano que diz que não, Deus não vai olhar. Deus o quê? Deus é um ser transcendental. Nós conhecemos que Ele é um Deus grande, mas que olha para um povinho aqui da terra, que é peculiar seu, que é desejo dele estar conosco. Eu tenho que seguir. Eu louvo a Deus por Maria. Quando olhamos para Maria, as atitudes dela são diferentes. O epígrafe da Bíblia de Estudo Day, que vai dizer assim, pastor, ó, há um contraste aqui. Um contraste. Por quê? Maria não estava distraída. Maria não estava ansiosa. Maria não estava fadigada. Olha o contraste que há. Olha o contraste que há. Ela escolhe o melhor lugar do mundo para ficar. Mas qual é, irmão Daniel? Diz a Bíblia que quando Jesus estava na sua casa e ela chegou, ela foi direto e se lançou aos pés do Mestre. Ficou ali nos pés do Mestre. Eu não sei como estava a vida dela naquele momento, mas eu tenho certeza que as palavras de Jesus começaram a alimentar a sua alma. E ela começou a sentir algo em sua vida que ela nunca tinha sentido. Ninguém me arranca mais daqui. Não tem café, não tem refeição, não tem docinho, não tem refrigerante, não tem salgadinho que vai me tirar desse lugar. Aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor. Pessoas que se lançaram aos pés do Senhor tiveram experiências gloriosas. A Bíblia cita alguns exemplos. Uma vez, quando Jesus tinha
estava escolhendo os seus discípulos, ele chega na beira de um lago. E lá estão os pescadores. Em resumo, os pescadores passaram a noite toda, estavam lavando as suas redes. E um deles era Pedro. E Jesus mandou, porque a ordem de Jesus é diferente do sentimento que temos. O querer de Jesus é diferente, às vezes, do nosso querer. E Pedro, mesmo contra gosto, deixou de lado as suas experiências, os seus talentos, porque às vezes precisamos considerar isso tudo como esterco, como diz Paulo, e deixar o querer de Deus agir na nossa vida, deixar o nosso entendimento, o nosso racional, a nossa inteligência de lado, colocar ela na fé em Jesus. Pedro pegou, deixou toda a sua experiência de lado e lançou a rede. E quando ele lança a rede para o lado que Jesus mandou lançar, os peixes eram tanto, irmãos. A rede parece que se rompia. Pedro não entendeu aquilo. Como ele não entendeu nada daquilo, quando ele chegou em terra, sabe o que ele fez? Te afasta de mim. Se lançou aos pés de Jesus e disse: te afasta de mim, que eu sou um homem pecador. Quem se lança aos pés de Jesus se considera um pecador. Quem se lança aos pés de Jesus se humilha, reconhece suas limitações. Eu me lembro daquele gadareno também, um homem que andava nos sepulcros, preso, vida triste, dominada pelo maligno. Mas quando Jesus libertou ele achou um lugar de descanso, ele achou um lugar de paz, ele achou um lugar de liberdade, ele achou um lugar para cantar o hino da vitória. A Bíblia diz que quando os moradores vieram ver, lá estava ele aos pés de Jesus. Faz-me lembrar também de Maria Madalena e a outra Maria, depois da ressurreição de Jesus. Quando Jesus se apresenta para elas, quando o mestre diz: sou eu, Maria, ela olha e diz: Rabone, és tu. Não achou outro lugar, já se prostrou e o adorou e bendisse o nome do Senhor. Estás atribulado esta noite, estás distanciado essa noite, lança-te correndo aos pés do Senhor. Vem jogar aqui aos seus pés a sua ansiedade, a sua dor. Eu me lembro também de João na ilha de Pátimos, conforme Apocalipse 1:17. João vai dizer assim: eu quando o vi, sabe como é que ele viu? Não era aquele Jesus limitado, que aqui na terra tinha fome, tinha sede, tinha limites para caminhar, ele se cansava também. Não, ele viu Jesus glorioso, aquele Jesus cujo o resplendor é como o sol ao meio-dia, aquele Jesus com os pés que reluziam na semelhança de um latão polido, aquele Jesus de cabelos brancos, tão brancos como a pura lã, como a neve, esse Jesus com olhos de chamas de fogo. E João vai dizendo assim: olha, eu quando o vi, o que eu fiz? Eu não me aguentei, eu caí aos seus pés como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua mão direita e disse: João, não temas, João, eu sou o primeiro e o último, o que foi morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, João. Se ainda tem crente aqui nesta noite que serve a um Deus morto, eu quero te dizer que o teu Deus está vivo, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e está aqui nessa noite falando contigo. Escolheram os pés de Jesus. A mesma Maria, quando você entra em João capítulo 11, naquela passagem conhecida da ressurreição de Lázaro, a Marta, ela ficou na sua limitação, muito crente, abençoadinha, foi ao encontro de Jesus, falou, depois voltou, avisou Maria que Jesus estava ali, eu estou resumindo. Mas quando Maria veio ao encontro de Jesus, ela não veio como Marta, falando assim, ó, em pé como estava.
Diz a Bíblia que ela se lança aos pés de Jesus. Ela disse a mesma coisa que Marta disse: se o meu irmão não estivesse, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela fala a mesma coisa, só que ela fala de uma maneira diferente, de uma maneira de entrega, de uma maneira de: eu sou limitada, mas tu és grande. Eu nada sou, mas tu és. Eu nada posso, mas tu tudo podes. Eu sou mulher, mas tu és Deus. Aquela humilhação de Maria, Jesus olha aquilo e se perturba, porque um coração contrito e quebrantado Ele não despreza. E a Bíblia vai dizer que Jesus chora, porque você faz Jesus sentir a sua dor. Quando as suas lágrimas caem por terra, não pensa que elas são perdidas, não. O Mestre conhece as tuas lágrimas. Há quem lê lágrimas aqui nessa terra? Ninguém. Lê-se muitas coisas, conhecimento de muitas línguas, de muitas gravuras, de muitos sinais, mas o nosso Deus é especialista em ler lágrimas. Você não sabe, mas Ele sabe. Você não vê, mas Ele vê. Você não está entendendo, mas Ele entende. Aonde você pensa que Ele não vai por você, você nem sabe. Ele é capaz de fazer o impossível aos olhos humanos. A mesma Maria estava aos pés de Jesus. Parece que ela conhecia, irmãos, que aquele lugar, os pés de Jesus, era um lugar de descanso, era um lugar de alento, de socorro. Independente da sua necessidade, ela parecia entender o que Deus poderia fazer para a vida dela. Parece até conhecer a expressão do salmista no Salmo 95:6. Vinde, adoremos e prostramo-nos ajoelhados diante do Senhor nosso Deus. Chegou o momento de você se lançar aos pés de Jesus. Vamos estar em pé, eu não posso continuar. São 9h. Maria ouvia as palavras de Jesus. Ela não se desapercebia. Miguel, se puder tocar, eu quero mais de ti, eu te agradeço. A Bíblia diz que a fé vem pelo... Maria estava ali se alimentando, irmãos. Quem ouve as minhas palavras, disse Jesus, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. A mensagem às igrejas da Ásia não foi outra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Maria não estava desfocada, não, ela sabia o que ela estava fazendo ali. É que esse culto de crente que tem a visão de Maria é um culto diferente, irmãos. Não é um culto metódico, é um culto mais solto. E ela se solta na presença de Jesus. Quando você entra em João capítulo 12, diz a Bíblia que 6 dias antes da Páscoa, Jesus entra nessa mesma aldeia chamada Betânia. E ele está numa casa ali de um rapaz chamado Simão, se não me foge a memória. E naquela casa estava Lázaro, aquele a quem ele ressuscitou. E Marta continuava fazendo a mesma coisa, servia. Mas Maria ficou o tempo todo matutando: o que darei ao meu Senhor? A esse Jesus a quem eu amo, a esse Jesus a quem eu adoro, o que darei para Ele? Servir para Ele talvez biscoitos, talvez pães asmos. Servir para Ele café, eu acho que isso não vai adiantar muito. O que darei a Ele? Pensou ela. Ela viu que ela tinha algo de valor, algo que lhe custava alto preço. Era um perfume, irmãos, caríssimo. A Bíblia vai dizer que Maria, tomando 1 libra de unguento de nardo puro, de muito preço, de novo, onde é que ela vai parar? Nos pés de Jesus. Começou ali a perfumar Jesus. Começou a fazer a coisa diferente, porque só crente que tem essa visão de Maria faz coisas diferentes e na direção de Jesus. Ela unge os pés de Jesus. Essa reação ou essa ação de Maria começa a se espalhar pela casa. Porque quando temos ações diferentes para com Deus, começa a espalhar pela nossa casa, as pessoas começam a dizer: tem algo diferente nessa pessoa, tem algo diferente nessa casa. É adoração a Jesus.
Você já disse nesta noite: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Jesus, tu és tudo para mim. Crentes, às vezes, que usam as lentes de Marta, são crentes que se limitam a trabalhar para o Senhor, mas não se entregam para ver o que o Senhor quer que eles façam. Jesus está dizendo: para um pouquinho, eu quero ser ouvido. Para um pouquinho, me reconheça por teu Deus, por teu Senhor, eu quero te abençoar. Para um pouquinho, eu preciso dizer-te alguma coisa, mas tu não para, tu estás atarefado, atribulado, andando de um lado para o outro. Para ouvir a voz do Senhor. Crente que usa as lentes de Maria é crente que adora. É crente que não passa um dia sem tirar momentos com Jesus. A vida de Maria mudou totalmente. Era Jesus de manhã, era Jesus de tarde, era Jesus de noite. O pensamento mudou. O encontro de Maria com Jesus foi um encontro que mudou a vida dela de uma forma muito especial. Quero convidar, se alguém aqui quer se encontrar com Jesus, alguém que ainda não provou essa alegria, essa paz de servir a Jesus. Sabe o que Jesus disse para aquela atitude de Maria que parecia que Marta estava meio que ignorando? Marta, tu estás aí, toda fadigada. Tu estás aí, Marta, toda atribulada. Mas Maria está aqui, ó. Olha, desculpa, Marta. Eu sei dos teus interesses. Eles são bons até. Eu sei que tu queres deixar minha casa adornada. Eu sei que tu queres deixar um púlpito de vidro, bastante flores, bastante objetos. Mas Marta, por favor, a Maria escolheu a melhor parte. Escolha a melhor parte nesta noite. Escolha a melhor parte nesta noite. Coloca isso na tua vida. Sela isso no teu coração. Não te esqueças de ter essa visão de Maria. Feche os teus olhos. Eu quero orar com você. Eu quero orar pela tua vida. Querido Espírito Santo, a quem amamos e de quem somos, aqui estamos, Senhor, como teus filhos, reconhecendo a tua grandeza, o teu poderio. Aleluia. Eu te amo, Senhor. E tem um povo aqui que te ama. Tem um povo aqui que luta no seu dia a dia, mas está contigo. É que estar ao teu lado é bem melhor. Querido Espírito Santo, eu te louvo, Senhor, da minha vida. Jesus, tu és o nosso Rei. Tu és o primeiro na nossa vida, Senhor. Não deixa que te colocamos de lado. Não deixa que o dinheiro, Senhor, nos faça afastar de Ti. Que as nossas ansiedades do dia a dia nos afastem de Ti, nos distraindo. Ajuda-nos, Senhor, a continuar com essa visão de Maria. Essa visão de se prostrar aos Teus pés, de reconhecer que a força vem de Ti, de reconhecer que o perdão está contigo para que Tu sejas temido, de reconhecer que se não existe Jesus, não existe céu, de reconhecer que se não existe Jesus, não existe vida eterna, de reconhecer, Senhor, que Tu és o maior, e que Tu precisas estar entronizado na nossa vida, no trono, Senhor, da nossa alma, da nossa casa espiritual, reinando, Senhor, limpando a sujeira, colocando as coisas no seu devido lugar. Jesus, eu te agradeço. Recebe essa vida, Senhor, que quem sabe está fazendo um novo propósito contigo. Talvez ficara com vergonha de vir à frente, mas o importante é que os teus olhos estão ali, observando atentamente esses votos e esse esforço, Senhor. Eu quero, e a tua igreja quer mais de Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
estou aqui para te adorar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma para ouvir com muita calma o que o Senhor tem para dizer. Hoje quero ser abençoado, meu coração está preparado para te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ser. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada, por favor fique em casa e não saias mais daqui. Aleluia. Você pode glorificar a Deus. Nós temos uma alma aqui aceitando a Jesus como Salvador. Aleluia. Tem mais alguém? Pode vir, nós vamos orar. Aleluia. Já foi orado aqui, nós vamos orar de novo. Enquanto estava sendo feita a oração, Deus foi tocando, Deus foi fazendo. Aleluia. Se tem mais alguém aqui, venha mesmo. Se tem alguém que precisa mais do Senhor, venha também. Nós vamos orar por você. Acredita na bênção, acredite no milagre. Acredite que nesta noite Deus falou forte conosco aqui, meus queridos irmãos. O homem está vivendo dias de ociosidade, dias, meus queridos irmãos, em que parece que eles estão querendo substituir os cultos com outras atividades alheias, mas que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nestes últimos dias da igreja na face da terra possa fazer com que os nossos corações possam amar os cultos, possam amar a igreja, possa ter desejo de estar no templo e de não se apressar de sair dele, porque bom é estar na presença de Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, estamos aqui na tua presença nesta noite, Senhor. Tu tens falado conosco, vidas estão aqui diante de ti. Senhor, almas estão aí diante da tua presença, aos teus pés, Senhor, fazendo como fez Maria, Senhor, aos teus pés, enquanto outros achavam que aquilo não haveria necessidade, mas, Senhor, foi aos teus pés que foi, Senhor, alcançado a bênção, foi alcançado a vitória, foi aonde, Senhor, tu agradaste daquelas atitudes. E eu creio que corações que chegam diante de ti, aleluia, com coração humilhado, humilde, na tua presença, reconhecendo pecados, reconhecendo erros, reconhecendo que precisa de renovação, que precisa de conserto, e que nesta noite, Senhor, o teu sangue, Senhor, aqui com certeza perdoou
perdoou pecados. Nesta noite, Senhor, nome foi escrito no livro da vida. Nesta noite, Senhor, o céu se regozija. Nesta noite a tua igreja se regozija. Nesta noite nós te louvamos, mais uma vez te glorificamos, mais uma vez te exaltamos, porque tu se faz presente em nosso meio. A tua presença é real em nosso meio, Senhor meu Deus. Que não possa ter lugar para frieza no nosso meio, mas que o poder do teu Espírito, Senhor, nestes últimos dias possa tomar conta dos teus filhos, das tuas filhas, da tua igreja. Haver batismo com o Espírito Santo, haver reavivamento, avivar crentes, avivar vidas que possam sentir a necessidade de estar aos teus pés e saber que aos teus pés é o melhor lugar para se ficar. Obrigado, Jesus, por esse dia, por essa noite, por esse momento, em nome de Jesus. Aleluia. Abrace o irmão, abrace a irmã que está ao seu lado. Diga que bom, Deus falou conosco. Deus falou conosco. Deus falou comigo. Deus falou contigo. Deus falou nesta noite. E que possamos aplicar a palavra de Deus nos nossos corações. Deus ajude, Deus abençoe os nossos irmãos, as pessoas que aqui estiveram na presença de Deus. Deus abençoe vidas, aceitando a Cristo como Salvador. É coisa linda, coisa maravilhosa é quando nós podemos ver Deus fazendo, Deus falando, aleluia. E Deus, creio que nesta noite fez algo que vai produzir amanhã e depois e vai dar fruto. Aleluia. A semente é lançada e aleluia, é isso. A semente é lançada, aleluia, e ela há de germinar. Deus abençoe. Obrigado, pastor Osvaldo. Obrigado, evangelista irmão Pedro. Obrigado, presbítero irmão Daniel. Deus abençoe. Conjunto Adoração. Todos os irmãos do setor 2, da Próspera ali, meus irmãos ali também, da congregação tem, da Vila Rica, enfim, todos, Deus abençoe. Amanhã de manhã, ali na igreja Assembleia de Deus da Próspera, haverá a consagração do círculo de oração masculino e feminino. Pastor Osvaldo está pedindo, todos os irmãos e irmãs puderem estar, estejam ali amanhã de manhã, grandiosa consagração, círculo de oração masculino e feminino, e todos quantos puderem participar. E amanhã à noite, na Próspera, um grandioso culto de ceia, onde estarão participando da ceia do Senhor, e estará pastor Marcos da Bolívia, o nosso missionário, no culto amanhã à noite ali na Próspera, cooperando com os irmãos naquele culto. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse culto abençoado. E eu vou deixar aqui para o pastor Osvaldo orar, dar a bênção apostólica, deixar para ele aqui nessa noite. Deus abençoe. Obrigado por todos os irmãos. Obrigado, pastor Osvaldo. Obrigado por tudo. E eu creio que eu fico maravilhado e eu fico contente, porque eu sempre digo aqui, é a mãe, né? É a mãe e não pode esquecer da mãe, né? De vez em quando tem que dar uma passadinha na mãe. Deus abençoe por vocês terem vindo aqui. Nós queremos agradecer também a receptividade da parte dos pastores, e nos dá essa honra de poder estar aqui nessa noite, cooperando na casa do Senhor, que é a nossa igreja mãe. Vamos orar agradecendo. Nosso Pai, nosso Deus, falta-nos palavra nesse momento para expressar, Senhor, com sinceridade, a gratidão dos nossos corações, de estarmos aqui, Pai, neste espaço que Tu nos deu, para a celebração deste culto, meu Deus, onde o Teu povo, com tanta alegria, desde os primeiros momentos, Senhor, ofereceu a Ti, Pai. Obrigado, Senhor, continue abençoando a nossa igreja central, nosso presidente, pastor Seno, nosso vice-presidente, pastor Roberto, e os demais obreiros que assistem na casa do Senhor aqui, Pai.
Pedimos que a tua bênção, Senhor, seja com teus filhos, nossos irmãos do setor 2, ao retornar para os seus lares, que todos voltem para casa sentindo, Senhor, esta alegria, e ao chegar em casa, continuar, Senhor, e possa encontrar tudo na mais perfeita paz. Te louvemos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Levantamos nossa mão direita para dizermos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, Criciúma, nessa alegria voltamos para os nossos lares, abençoado. Não esqueçamos amanhã, irmãos, das nossas atividades.